Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 29 de março. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube. Aqui na parte de baixo desse vídeo você vai ter o botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser avisado de novo conteúdo aqui dentro do canal. E lembre-se de aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado aqui existente. Vamos então para a análise de hoje. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês quais são os ativos que eu vou abordar nesta análise. Vou falar sobre o Ibovespa. Então, Ibov, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, STBP3, CPLS6, TAE 11, BIF3, BBAS3, USIN 5 e MGLU 3. Começando aqui pelo Ibovespa, que no pregão de hoje está vindo para cima aí dos 115 mil pontos, já é algo mais positivo, mantendo-se acima ali dos 114 que voltou para cima. Importante permanecer acima desse patamar. Sinal mais negativo seria um candle de baixa, assim, voltando a fechar abaixo da mínima de hoje, que é de 114,095, que voltaria para baixo da média, que voltaria a gerar um topo descendente, então seria um sinal mais negativo. Por enquanto, aspecto aí mais positivo para o Ibovespa nesse momento, um viés mais de alta, apesar da tendência de curto prazo ainda ser indefinida. Sinal mais relevante, superação da máxima desse topo aqui para aumentar a probabilidade, a expectativa de subida do preço do Ibovespa, dos pontos aí do Ibov. Seguindo para os futuros, lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, deixe seu like, seu joinha aqui. Pode ser em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, enfim, foi útil de alguma forma, clica aí no like, agradeço demais por prestigiar meu trabalho, conteúdo aqui gratuito dentro do YouTube. Você pode também ter acesso, logicamente, a todo o conteúdo disponibilizado dentro do aplicativo DV Invest, que você tem aí carteira de ações, vai ter na quarta-feira a virada da carteira perspectiva, da carteira de fundos imobiliários. Teve ontem a disponibilização da carteira exponencial, enfim, uma série de carteiras disponíveis para vocês, além de recomendações, além de vários relatórios de análise e relatórios mesmo, que são disponibilizados aqui com informações relevantes durante o pregão. Aqui do meu lado também você pode aproveitar que está num período de baixou o preço da assinatura do aplicativo DV Invest e ainda tem um kit bem bacana, um kit aí para você assinou, fez assinatura anual, você vai ter um kit aí DV Invest bem interessante com Deskpad, com Moleskine, com caneta, bem interessante para você. Vamos lá então para os futuros, gráfico de 60 minutos. No mini índice a gente está dentro do movimento de subida no diário. Beleza, movimento de subida aqui no diário, em cima de um nível de resistência. Topo, gap, que é o desafio aqui na faixa dos 115,420. Então de 420 a 465, zona de resistência para o mini índice. Se eu olho para o G60, está uma bagunça aqui em termos de vai para baixo, volta para cima, para baixo, volta para cima, vai para baixo. Então está num desafio para permanecer acima de quê? Justamente dessa região ali dos 420, 465. Desta forma, o que seria interessante para buscar operações de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos? Abrir subindo e passar a gerar sinalizações de alta já acima dos 400. Gráfico de 10 minutos, aqui ó, 410, 420, aqui está a região. Abre subindo e passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ok, buscar a operação na ponta compradora. E para a ponta vendedora? Se abrir caindo, perdendo essa região aqui, demonstrar algum sinal de força e na hora de subir fraqueza, venda de topo descendente. No gráfico de 10 ou de 5 minutos no mini índice, preferencialmente para baixo dos 114,795. E para subida, acima dos 115,420, mais interessante para subida que eu digo para as operações na ponta compradora. No dólar, o dia de hoje foi bater lá numa região ali de resistência, acima dos 800, chegou a bater em 806. Dentro do que a gente tinha abordado no radar da semana, primeiro nível aqui uma região intermediária por volta dos 779, oscilou para cima desse patamar. O G60 tinha um movimento muito longo para cima, então para ficar de olho na sinalização de baixa pelo G30, pelo gráfico de 60 minutos, para se focar em buscar um pouco mais operações na ponta vendedora, porque como estava mais esticado para cima, tem a chance de gerar correção e por enquanto gerando correção basicamente em duas etapas no dólar. Para o próximo pregão,
com essa movimentação aqui, só olharia para a compra se o dólar gerar alguma sinalização aqui para cima. O ideal é que tivesse mais um candle, um a dois candles, para depois gerar uma sinalização de alta assim. Esse desenho, para mim, seria um pouco mais interessante para buscar a compra. Olhando para um gráfico até de 10 minutos, o suporte imediato aqui está na casa dos 751. Abriu caindo para baixo de 751. Fez topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, abriu para baixo da região em torno de 751, que é bem por aqui assim. Abre caindo e gera topo descendente para baixo desse patamar, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, veio aqui, caiu, bateu em cima dessa região de suporte, gerou sinalização para cima e fundo ascendente para cima da média móvel de 13 períodos, volta a ficar interessante para compra. Mesmo que abra subindo e já gere fundo ascendente para cima da média, também daria para se buscar a operação de compra. Mas eu confesso que seria mais interessante depois de ter um movimento um pouquinho mais prolongado para baixo, bater no nível de suporte, daria até para arriscar, se for direto aqui o movimento, arriscar, e se tiver mais candles ali dando sinais de perder a força do movimento de queda, arriscar uma operação de compra em cima do nível de suporte após superar a máxima do candle anterior no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo aqui agora para Petrobras, então lembrando que o dólar pode perder a mínima do pregão de hoje, que está em 737, apoiar um pouco mais as operações de venda que eu já citei lá no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fazendo um processo de correção desse movimento de subida, lembrando tendência indefinida de curto prazo. Petrobras, pregão de hoje, alta de 1,19%, apontando aqui para um fechamento até um pouco mais acima. Aí, fechando aí, se fechar desse jeito aqui em 23,83, vai apontando para o fechamento na máxima do dia. Então, dentro de um movimento de alta, para quem está comprado já é o terceiro candle. Se quiser trabalhar com stop de oscilação aqui abaixo da mínima de hoje, seria uma alternativa. A segunda alternativa de stop, fechamento para baixo da média com nova mínima. Segunda possibilidade de trabalhar com stop na ação em termos de operação de swing trade. Desafio da Petro em termos de resistência na faixa dos R$ 24,00 até os 24,08. Rompeu esse patamar, vai ter 24,40 e 25,25 como zona de resistência para a ação. Então ativa aí dentro de um movimento de subida, ainda com um viés um pouco mais positivo. Vamos ver se ela consegue romper aí os 24,13 nesta semana para anular. Acabou de sair aqui do leilão com alta aí de 1,58% e nos 23,83. Então, se romper isso aqui, confirma aí sua tendência de alta e anula um sinal negativo pelo gráfico semanal, aumentando o viés de alta desse papel. Vale 3, pregão de hoje, bela alta de 2,56%. Com essa alta, ela anulou a formação de topos e fundos descendentes. Os últimos topos descendentes são esses aqui. E com isso, ela anula a tendência de baixo. Para quem está comprado, dá para trabalhar com stop aqui abaixo e ir subindo a cada nova mínima ascendente pelo gráfico diário, quem quiser uma compra mais curta. Para quem comprou pelo gráfico semanal na superação da máxima da semana passada, stop vai ficar lá abaixo da mínima dessa última semana, em R$ 90,60, tentando pegar algo maior para cima, aí, pelo menos mais umas 2 a 3 semanas. E pelo gráfico diário, para se abrir alguma compra nesse papel, nesse nível de preço que se encontra, eu aguardaria tanto no G60 ou no gráfico diário algum movimento contrário para buscar a operação de compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta após alguma lateralização aqui do preço. A próxima ação a ser falada é STBP3, que terminou o pregão de hoje apresentando queda de 0,89%. A gente está dentro de uma posição comprada no papel, que vai ser um pouco mais relevante para a nossa posição comprada, superação da máxima de um candle aqui anterior no gráfico diário, ou seja, ela está lateralizando em cima dessa zona de suporte. Basicamente aqui o fechamento do pregão de hoje em cima do nosso preço de entrada. Dalton, ainda está válido aqui a compra no ponto que se encontra? Sim, está válido. Então um significado que vai dar certo a operação? Não, apenas eu estou tentando pegar algo para cima no papel e aguardando aí os próximos pregões para ver se ela consegue gerar um sinal mais relevante como uma superação dos R$ 6,81. Nenhuma mudança por enquanto na parte de stop dessa operação, que está lá na casa dos R$ 6,36. CPLE6 no pregão de hoje apresentou aqui uma alta de 1,15%, já esteve melhor no dia, né? Chegou até alta ali assim, na faixa de uns 2,6%, mas está dentro do movimento de subida e por enquanto nenhuma mudança na questão do stop. Se tiver qualquer alteração que eu venha a fazer, vou comunicar aqui dentro do aplicativo DV Invest, como sempre faço, seja para abertura da posição, seja na recomendação, abertura da posição, cancelamento de alguma operação que foi passada que não foi executada, encerramento da posição, alteração de stop, alteração de objetivo
e também o resultado geral dessa operação, não importa se foi positivo ou negativo, sempre informando o resultado da operação. Então, tudo isso dentro do aplicativo EDV Invest, das recomendações que são feitas. Alta de 1,15, não tem ainda nenhum sinal de baixa, então mantemos aí o papel. Resistência que foi testada hoje na faixa dos R$ 7,10 até o patamar de 7,16, bateu em 7,16 exatamente, perdeu força nessa região. Então seguimos com o papel aqui com esse desafio para os próximos pregões, ainda trabalhando dentro de uma tendência de alta. Taesa, alta forte, alta de 6,37%, até cheguei a falar do papel no radar da semana, falando sobre de ficar de olho na questão de se ocorrer algum tipo de correção aqui para compra. Ela já rasgou para cima. Para quem entrou comprando aqui, rompimento, já gerou uma bela relação risco-retorno. Não sai perdendo mais dessa posição de jeito nenhum. Semana, então, abrindo forte, né? O primeiro pregão da semana, 6,37%. Da alta abrir compra aqui já nesse nível. Se for o foco no swing trade, aí já fica bem puxado. Afastamento grande do preço para a média, em termos de, comparando, né, essa distância aqui do preço para a média, ou seja, daqui desse ponto para cá, essa distância ponderada pela volatilidade, quase 3 vezes a volatilidade média do papel. Então, um afastamento grande, pegando aqui até a questão do afastamento, dando um zoom menos. Nos afastamentos maiores, ó, são pouquíssimas as vezes, a gente está pegando aqui, eu estou pegando aqui basicamente aí os últimos 5 anos, só teve basicamente 2 vezes que ela chegou nessa situação, nos últimos 5 anos. Então esse nível aqui, quando ficou sobrecomprado, gerou um movimento todo lateral lá. Então a relação risco-retorno de compra aqui já começa a ficar bem desfavorável no ativo. O que é que sobraria? Restaria a possibilidade de aguardar um processo de correção, tanto no diário quanto no gráfico semanal. Diário, pode ser semanal, pode ser G60, para avaliar uma compra com stop, no caso G60, stop mais curto. E quem está comprado pode ir conduzindo a operação através das mínimas ascendentes do diário, que nesse momento ficaria o stop em R$ 36,25, aqui abaixo. BIF3 também subiu bem no pregão de hoje, alta de 6,51%, ativo que vem com desempenho inferior no setor, ou seja, você tem Marfrig, você tem JBS, ativos que estão com desempenho bom no mês. Estão pegando aqui o desempenho. Qual é o desempenho no mês aqui agora? 7,94%. Cenário gráfico ainda desafiador. Olhando para o gráfico semanal, ainda tem um ponto de resistência. A forma como vem subindo aqui, mais fraca do que os demais. Eu ainda continuo com a preferência em termos de operação de prazo maior em cima de JBS e em cima de Marfrig. Os dois ativos que eu considero mais interessantes, pensando no prazo maior. Para swing trade, com esse bom desempenho, com esse bom fechamento aqui, partindo para o gráfico diário, no swing trade, o que seria interessante? Abrir compra aqui é uma das formas, com stop aqui, um stop grande, vai ter algumas resistências ali pela frente na ação. Qual outra forma? Olhar para um gráfico diário em termos de sinalizações de alta no gráfico diário, fundo ascendente ou pivô de alta para cima da região dos 10,20 a R$ 10,10, foco maior em compra. Se olhar para o gráfico de 60 minutos, mesma coisa. Se volta aqui, chega ali perto da região dos 10,20, gera sinalização de fundo, dá para buscar uma compra com stop mais curto pelo G60, tentando pegar o quê? Um movimento de alta no ativo. Então essa sinalização de alta basicamente estabelece uma tendência de alta de curto prazo no papel, uma expectativa de poder testar suas próximas resistências, como por exemplo essa primeira aqui, que vai aqui começando em 10,60, se estende até 10,75. Aí acima disso a gente já vai olhar um pouco mais para a resistência do diário aqui lá na casa dos R$ 11,20. Então são os níveis aí mais relevantes de resistência que o papel tem pela frente. 10,75 inclusive é um topo, o último topo descendente do gráfico semanal de uma tendência de baixa de médio prazo. Rompeu isso aqui, basicamente tem uma tendência de alta de curto a médio prazo sendo retomada, além da tendência de curtíssimo a curto prazo, que é do gráfico diário, que já aponta para cima. Banco do Brasil, BBAS3, por enquanto segue naquele fraqueza, né? Topo descendente no gráfico semanal, nada de, ou seja, tem uma sinalização mais baixista, gráfico diário 2 candles fortes para baixo, 3 aqui para cima fraco, sem superar a média, perda da mínima do pregão aqui de hoje, que está localizado em R$ 29,30, ou seja, seria para mim um sinal de saída para quem está comprado ou trabalhar com stop aqui.
trazendo até a chance de se tentar pegar uma operação de venda de swing trade nesse papel. Para olhar para a compra com mais carinho nesse ativo, pensando ali na compra de swing trade ou até pensando num prazo um pouquinho maior, o ideal seria, através, na minha opinião, sinalizações de alta acima dos R$ 30,80, ou seja, acima desse nível aqui. O ativo gerar algo aqui relevante para cima. Dalton, mas eu queria pegar esse movimento de subida, enfim, mas por enquanto ele está bem fraco, sem uma sinalização tão relevante para cima nesse momento. Perdeu a mínima desse patamar aqui, saída da posição comprada, na minha opinião. Os em Minas também, por enquanto, está fraco para subida. Enquanto CSNA3, que eu fiz uma análise especial no dia de hoje, que estava apresentando uma alta boa, GGBR4 também apresentou, já falei da GGBR4 na análise de fechamento da sexta-feira. Você pode assistir a análise de fechamento aqui da sexta-feira aqui no canal e assistir a análise especial da CSNA3 aqui também dentro do canal, que foi publicada hoje, uma análise mais completa do ativo. No caso da Uzi Minas, perdeu a tendência de alta de curto prazo e está tentando voltar para cima da média, algo que a CSNA3 já fez e a GGBR4 já fez. Eu me interesso um pouco mais por compra nesse ativo se ela voltar para cima da região em torno de R$ 17,10, R$ 17,20 basicamente, e passar a proporcionar alguma sinalização de alta acima dessa região, dos R$ 17,20 a R$ 17,25. Veio aqui para cima, sinalizações de alta, fundo ascendente ou pivô de alta, mais interessante para compra. Para quem está comprado de alguma forma no swing trade, eu aguardaria pelo menos mais um pregão para fazer alguma mudança do stop daqui para baixo da mínima do terceiro candle do movimento de subida, que por enquanto está fraco aí, respeitando a média móvel exponencial de 13 períodos. Magazine Luiza, MGLU3, no dia de hoje, o ativo fechou em queda, para variar, queda de 1,65%, a ação dentro da tendência de baixa no gráfico diário, dentro da tendência de baixa no gráfico semanal, só está em tendência de alta no gráfico mensal. Só que aí no mensal ela está passando por um processo de correção da subida. Igual gerou uma subida aqui, começou um processo de correção que aí veio com a pandemia, acelerou essa correção. E de novo está passando por um novo processo de correção. Ela também já passou por correção aqui para trás, esse aqui um pouquinho maior na questão de tempo de correção. Fazia tempo que Magazine Luiza não ficava tanto tempo aqui de forma lateral. Aqui já teve uma correção lateral, mas que continuou subindo. Aqui teve uma correção lateral que caiu agora. E está dentro ali, batendo em cima da média. Por enquanto, sinal um pouco mais negativo. Mas, dentro do que ela tem em movimento mais longo para baixo, o que sobra para fazer? Ou pensar em compra pequena, dentro do que eu falei até no radar da semana. Tem uma análise aí mais detalhada nesse último domingo, né? Ontem que foi publicada. O último ativo até comentado foi Magazine Luiza, falando do gráfico mensal e semanal, que dá para se fazer uma compra pequena, pensando num prazo maior, né, para quem for entrar agora, e aguardar um sinal de alta para tentar colocar mais capital adiante. No gráfico diário, para se buscar uma compra contra a tendência de baixa, afastamento do preço também mais do que 2 vezes a volatilidade média, do preço para a média. Isso traz a possibilidade de arriscar uma operação de compra. A volatilidade do dia abaixo da média, a volatilidade média do papel está na faixa de R$1 de oscilação média do dia, para cima e para baixo. E se fosse para arriscar alguma operação de compra contra a tendência, superação da máxima desse candle e stop para baixo dessa mínima. Tentando pegar o quê? Um movimento de subida nessa ação, sem exigir muito da compra aí contra a tendência. Então essa é a principal alternativa para entrar comprando a ação contra a tendência para um perfil mais arrojado aí, com stop para baixo da mínima de hoje em R$19,39. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.